Bom dia, meus queridos. O conteúdo que vocês estão estudando é sobre potências e raízes. Então, hoje eu farei um resumo a respeito desse conteúdo, certo? Para melhor ter aprendizagem. Então, o primeiro tópico que nós estamos vendo é a questão da potência. Né? Um assunto que vocês, desde das séries anteriores, vocês vêm praticando. E acredito que você já tem um conhecimento acerca sobre potência. Então, primeiro exemplo, eu tenho 3 ao quadrado, que nada mais é que 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é igual a 9. O outro eu tenho 3 elevado ao cubo, que 3 elevado ao cubo nada mais é do que o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O outro tópico é as propriedades da potência, certo? Também importante para realizar, né, outras situações futuras sobre questões que envolvam potência. Então, no caso, o primeiro exemplo que eu tenho aí é sobre observe que as bases elas estão iguais aí, né? Então, todas as vezes que as bases estiverem iguais e for uma multiplicação, eu irei somar os expoentes. Retratando para números agora, nós temos aí 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Então, vou conservar o 2, certo? E somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Conservo a base 2, certo? E somo os expoentes, que é 7. O outro exemplo é a multiplicação. Então, todas as vezes que as bases estiverem iguais e for uma divisão, né, eu vou diminuir os expoentes. Retratando para número, aí eu tenho 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao cubo. Então, conservo a base 2 e diminuo o expoente. 4 menos 3, 1, né? Então, 2 elevado a 1. O terceiro exemplo que nós temos aqui é o expoente, multiplicação de expoente por expoente. Né? Então, todas as vezes que tem multiplicação de expoente por expoente, eu vou conservar a base, certo? E multiplicar os expoentes. Agora, reportando para a questão dos números, eu tenho aí o 2, que é a base, e aqui os expoentes. 3 vezes 4, 12. A base 2 e expoente 12. 3 vezes 4, 12. O quarto exemplo, certo? Que eu tenho aqui observe que essas bases elas estão diferentes, né? Mas é uma multiplicação, que é elevado a m. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o a, 1 vezes m, vou conservar o b, 1 vezes b, vou conservar o b, 1 vezes m. Na divisão, certo? Eu vou proceder da mesma maneira na divisão, né? Conservo A, 1 vezes m, conservo B, 1 vezes m. Agora, reportando para os números, eu tenho aí, né? Vocês visualizando aí, visualizem, certo? Eu tenho 2 elevado, 2 vezes 4, observe que as bases elas estão diferentes, e o expoente é 3, então eu vou colocar o 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3, certo? O outro exemplo é a divisão, que é a mesma coisa. Vou proceder da mesma maneira. Conservo 2, 1 vezes 3, 3, conservo 4, 1 vezes 3, 3, certo? Essas foram as propriedades da potência. Agora nós vamos passar para potência com expoente negativo. Aí é potência com expoente negativo. E o primeiro exemplo que eu tenho aí é 3 elevado a menos 2. Então, como é que eu vou proceder? Eu vou inverter. Observe que todo número ele tem um imaginário aqui embaixo. Então, o 1 vai para cima e o 3 vem para baixo, certo? O que era denominador vai passar a ser numerador, e o que é numerador vai passar a ser denominador.
E o que é negativo aqui, o menos 2 que era negativo, vai se tornar positivo. E agora nós podemos fazer 1 elevado ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. O segundo exemplo aí, certo? O segundo exemplo, eu tenho 0,5 elevado a menos 2. Primeiro de tudo, o que é 0,5 aqui é centésimo. Eu vou o quê? Transformar em um número decimal, eu vou transformar em um número fracionário, certo? Transformei, ok? Aí o que é que eu vou proceder agora? Eu vou inverter. O 100 vai para cima e o 25 vem para baixo, ok? E o que é menos 2 se transformou agora em mais 2 positivo, tá? Em 2 positivo. Para melhor ficar, resolver, eu vou simplificar. 100 dividido por 25, que vai dar 4. 25 por 25 dá 1. Lembra que eu disse a vocês que todo denominador, ele tem um imaginário. Então, não é necessário esse 1 aqui. Então, só ficou 4 ao quadrado, que é igual a 16. O outro tópico é como escrever um número com potência de base dada. Observe, como é que eu vou escrever 32 com base 2? 32 com base 2. Observe, eu vou ter que decompor. Aí, como vocês estão vendo, decompondo 32, observe que aqui, lembram da decomposição em fatores primos? Eu só vou utilizar números primos, né? Você já sabe que são números primos. Números primos são aqueles que só têm 2 divisores, né? Que é o número 1, né? O número 1 e ele próprio, tá certo? Então, 32, aí 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, observe que eu transformei esse 32 em base 2. Eu transformei ele em base 2. Ficou 2 elevado à quinta potência. O outro exemplo, 8/27, certo? 8/27 com potência de base de 3 meios. O que é que eu vou proceder? Eu vou decompor o 8, aqui, né? Decompondo o 8, olha, certo? Da mesma maneira, decompondo o 8 fica 2 elevado ao cubo, decompondo o 27 fica 3 ao cubo, lá do outro lado, olha. Né? O 8 ficou 2 elevado ao cubo e o 27 ficou 3 elevado ao cubo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso botar 2/3 e botar só ele num expoente só, né? Mas ainda não é a base que eu quero. A base que eu quero é 3 meios. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele procedimento e vou inverter, né? 3 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. E aqui se torna o quê? Negativo. Mas o objetivo aqui era transformar a base em 3 meios. Foi o que nós fizemos, tá certo? Agora, raiz quadrada com raiz é outro tópico. Se vocês forem acompanhando, eu fui no livro didático de vocês e saí pegando cada tópico do livro de vocês. O primeiro exemplo eu tenho raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 256. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. De 256, 16. Tá certo? A letra B, eu tenho 0,01. O que é que eu vou fazer? O que é 0,01? É 0,1 centésimo. Eu vou transformar 1 centésimo, certo? 1 centésimo. Então, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10. O que é 1 décimo? Nada mais é do que 0,1, ok? O outro tópico que eu tenho é potência com expoente fracionário, ok? Aí eu tenho aí, observe o primeiro exemplo aí, eu tenho 5/3/8. Observe, eu vou vou colocar o 5 no radical. O 3, ele vem como expoente da base aqui do 5 e o outro se transforma em índice. Novamente, o 5, ele vem para dentro do radical, ok?
O 3, que é o numerador, ele vai se transformar em expoente. E o 8 vai ser o quê? O índice do radical. A letra B. A letra B eu tenho 3, 2/7, né? O 3, ele vai ficar dentro do radical. O 2, ele vai ser o expoente, né? Dessa base que é 3. E o 7, o índice. Letra C aí. Eu tenho a letra C, né? Observe que vai ser o inverso, né? Vai ser o inverso do que nós fizemos na letra A e na letra B. 5. Observe que aqui eu tenho o expoente no radical e tenho o índice. Então, 5. O 2 vai ser o numerador e o 3 vai ser o denominador. Aqui da mesma maneira. Primeiro de tudo, lembra que é negativo aqui? Lembra que nós vamos fazer? Para eu transformar isso aqui, que é negativo, em positivo. Quem é que está aqui imaginário? 1. 1 vai para cima e o 9 vem para baixo. Agora eu transformei ele em positivo. Aí agora eu venho um nono, né? Observe, o 1 fica aqui em cima, que é o expoente, e o 2 aqui no índice. O 2, todas as vezes que for 2, não é necessário colocar, porque aqui já temos raiz quadrada. Todas as vezes que for raiz quadrada, o índice não aparece, o índice fica imaginário, tá certo? A letra E, aí que vocês estão vendo, eu tenho 0,25 Então, transformando, né? Eu tenho esse 1 vai ser aqui expoente e o 2 vai ser o índice, como eu já tinha falado. O 2, ele não é necessário, ele está presente, o 2 fica imaginário. Aqui é 0,25 o quê? Centésimo, então eu posso transformar 25 centésimo. Então, raiz quadrada de 25, 5, raiz quadrada de 100, 10. Aqui eu tenho 0,5, tá certo? Aqui dividindo, eu dividi 5 dividido por 10, não pode, eu boto 0 aqui, vírgula e o 0 aqui, ficou 50. 5, aqui, visualizando melhor. 5 dividido por 10, não pode, aí eu venho um 0 aqui, vírgula, e um 0 aqui no caso, no dividendo. Aí ficou 50 dividido por 5, 50 dividido por 10, 5. Aí ficou 0,5 a resposta, certo? Então, agora nós temos expressões numéricas com números racionais, certo? As expressões numéricas com números racionais é aquelas velhas expressões que vocês praticavam nas séries anteriores, mas com a diferença. Agora elas vêm com números fracionários, certo? Com expoente negativo, né? Onde vocês já vêm praticando neste conteúdo de potências e raízes alguns treinos aí sobre essas questões, certo? Aí eu tenho, no caso aí, eu tenho menos 2 elevado a menos 3. Qual é o procedimento que nós podemos estar fazendo aí? Lembre, o 1 é imaginário, certo? Que fica aqui. O que é que vai acontecer? O 1, ele vai passar a ser numerador e o 2 vai passar a ser denominador. Ele é o menos 3, certo? Menos 3, ele vai se tornar 3 positivo. Menos 1/4 vezes 2/3 menos. Observe aqui que eu tenho um MMC. Vou ter que tirar um MMC de 2. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 elevado ao cubo dá 1. 2 elevado ao cubo vai dar 8. Menos 1/4 vezes 2/3 menos. No caso, os denominadores aqui iguais, eu conservo 1 e vou fazer o quê? Sinais diferentes diminui. 2 menos 1, 1. É negativo. Por que negativo? Porque o 2 é maior e ele é negativo, certo? Aí, eu tenho menos 1/8, menos 1/4 vezes 2/3, menos por menos, mais 1/2, certo? E menos 1/8, menos 1/4, tirando o MMC de 3 e 2, o MMC será o quê? 6. Como vocês estão vendo, o 6 aí. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Então, menos 1/8
certo? Menos 1/8 menos 1/4 vezes 7/6, como vocês estão vendo. Então, menos 1/8 menos por mais menos, ok? 4 vezes 6, 24, certo? Então, aqui eu tenho uma subtração. Se eu tenho uma subtração, é necessário tirar o MMC. Tirando o MMC de 8 e 24, nós vamos encontrar 24. Eu venho, coloco 24 e 24. 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 24 dá 1 vezes 7, 7. Sinais iguais, eu vou o quê? Somar. Menos 10. E conservo o denominador que está igual, 24. Agora, simplificando por 2, 10 por 2 dá 5, 24 por 2 dá 12. Então, o resultado final é menos 5/12, certo? A outra questão que eu trouxe para vocês sobre a questão dos números racionais é essa aqui, ok? Vou botar para visualizar bem. Eu tenho aí menos 3/7, né? Vezes aí. Observe que também aqui nós temos a quantidade de números racionais, né? Que lá nas séries anteriores não tinha esses números racionais. Nós só trabalhávamos, vocês só trabalhavam, só exercitavam a questão dos números naturais. Agora já vem os números racionais. É porque eu tenho menos 3/7 vezes. Aí, aqui, eu já posso transformar esse número, esse expoente fracionário, colocar dentro do radical. Eu coloco o radical 0,36 centésimos, não é assim? Aí o 1, ele vem para cá, que ele fica imaginário. E o 2, que aqui é o índice, também ele fica imaginário, porque a raiz quadrada não é necessário que apareça. Mais 1/2 dividido. Observa, aqui também eu tenho um número, um expoente que é fracionário. Eu vou colocar no radical. 2.744 sobre 729. No caso, 1 ele vem para cá e o 3 ele é o que? O índice. Aí eu tenho menos 3/7, aqui é 36 centésimos. Eu posso transformar em 36 centésimos. Mais 1/2 dividido. Raiz cúbica de 2.744. 14, porque se eu pegar o 14 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai chegar em 2.744. No caso, raiz cúbica de 729 é 9, porque se eu pegar o 9 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar 729, certo? Então, menos 3/7 vezes raiz quadrada de 36, 6, de 100, 10, mais 1/2, né? Dividido por 14 nono. Aí eu tenho menos por mais, menos. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 10, 70. Mais. Observe que aqui é uma divisão. Eu posso transformar em uma multiplicação. Conservo o primeiro e inverto o segundo, né? Inverter. No caso, quem é numerador vai passar a ser denominador. E quem é, no caso, numerador vai passar a ser denominador, certo? Quem está em cima vem para baixo e quem está embaixo vai para cima, certo? Foi o que fizemos aí, ok? Aí agora eu tenho menos 18,70 mais 1 vezes 9, 9, 2 vezes 14, 28, né? Então, tirando o MMC, aí, ó, de 70 a 28, nós encontramos 140. E 140 dividido por 70 dá 2. 2 vezes 12 dá 36. 140 dividido por 28 dá 5. 5 vezes 9, 45. Conservo, né, os denominadores um só, que é o 140, 45 menos 36, 9, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, certo? Qualquer dúvida, estarei no meu privado, certo? Que eu estarei sempre, no caso,
Nós vamos ter mais atividades em cima desse conteúdo que nós estamos trabalhando. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? Boa sorte e bons estudos.